Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula. Estou um pouco gripada, então a voz não tá muito legal, mas vamos fazer a aula. Nessa aula nós vamos fazer, acho que vocês já viram aí na capa, né? Esse modelinho maravilhoso, tá? Olha que coisa mais rica que nós vamos fazer juntas. E vamos fazer também o batimão. Olha que riqueza o modelinho que nós vamos fazer juntas. Então, se você chegou agora aqui no canal, ainda não sabe quem sou eu, meu nome é Gleise Deliane e aqui neste canal eu ajudo mulheres a faturar com a costura criativa e o meu método, que é o método Estamparia Criativa. Então, dá para você fazer muita coisa usando o método da estamparia criativa. E nessa aula você vai ver como é possível rapidinho você fazer um kit que vende muito fácil. Então, vamos aos materiais? Para fazer esse kit, nós vamos precisar do pano de prato e os materiais para o batimão, tá? Então, esse kit é um kit bem básico, eu usei... sempre estou usando aqui para panos mais finos, mais chique, o SM08, tá? Então, nós vamos usar um SM08. Aqui eu estou usando a metade de um PP24, que a medida dele é 50 por 70. E aqui eu tô usando tecido tricoline. Então, já vou expor aqui para vocês tudo que nós vamos usar. Só quero lembrar vocês que na aula passada que eu fiz aqui no canal, eu ensinei a fazer esse pano de prato. Esse pano de prato aqui, ele tem esse viés embutido. Então, nessa aula, eu não vou ensinar o pano de prato, eu vou ensinar só o batimão. O pano de prato eu vou deixar aí embaixo na descrição. Quem não assistiu, assista, porque tem o passo a passo desse paninho de prato lá, para a aula não ficar muito grande. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu usei para fazer, tá? Que na aula passada eu emendei um retalho que eu queria emendar, aqui eu vou usar inteiro, tá bom? Vou dar uma explicação, mas o passo a passo mesmo vai estar no vídeo anterior. Aqui, ó. Aqui eu tenho o SM08 da Santa Margarida, tá? Aí eu separei um tecido tricoline. Aqui ele está maior do que a largura do pano de prato. Então, eu sempre faço isso. Eu pego maior que o pano de prato, 2 dedos a mais, ó. Então, eu não dou a medida, porque às vezes você tem um pano de prato que a medida é diferente da minha medida, tá? Então, são 2 dedos a mais e o meu pano de prato já tem a bainha. Então, aqui, ó, eu peguei um tecido tricoline. O tecido tricoline, ele está com 10 centímetros de altura. E peguei um bordado inglês, que é o que eu vou trabalhar, igual eu fiz na aula passada, né? Que eu dobro aqui, costuro, depois quando eu viro, já forma o viés aqui em cima. Então, se você não assistiu a aula passada, assista para você poder fazer o passo a passo. Aqui eu vou precisar do molde para fazer a parte de cima do batimão. Então, se você não tem esse molde, é só você me chamar nesse zap que tá passando aí na tela. Me chama, vou deixar o link do zap também embaixo na descrição. Eu envio para você o PDF para você poder ter o molde para fazer aí na tua casa, tá? Então, aqui eu vou precisar de 2 vezes no tecido tricoline, ó. Então, eu preciso de 2 vezes no tricoline. E aqui também eu vou usar 2 vezes na manta. Essa manta aqui, eu até tenho lá no meu site para venda. Esse daqui é o Matelacê, tá? Tem muita gente que usa a manta R1, R2, também dá certo. Se você for usar a manta R1, R2, você pode estar colocando
a manta uma vez só. Como o matelacê eu acho ele mais fino, então eu cortei 2 vezes, tá? Se for manta, uma vez só. Lembrando que aqui o tecido tricoline eu cortei no molde todo, ó, porque tem a dobra do tecido para embutir. Já a manta eu cortei até aqui, ó, no pontilhado, tá bom? Então, a manta, ela precisa ser menor do que o tecido. Na hora da costura, você vai ver o porquê. Então, o molde. Aqui, o meu tecido de sacaria é um pano de prato, eu faço 2 batimão, tá bom? Então, eu divido ele ao meio e ficou com 50 por 35 de altura. E eu também preciso de um bordado inglês e preciso também de um barrado. O barrado está com 50 por 10, tá bom? 50 de largura, que é a largura da minha sacaria, por 10 de altura. E também vou precisar de 2 estampas, tá? Estampa que dá para você aplicar no batimão e no pano de prato. E um lacinho para decorar, que eu usei a fita de cetim de 23 milímetros, tá bom? Então, vamos para o passo a passo. Eu esqueci de falar para vocês que aqui, ó, vai uma argolinha para você poder pendurar o seu batimão. Então, a gente vai tirar daqui, ó, um retalhinho na medida 5 por 10. Aqui, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer é marcar, tanto no pano de prato como no batimão, a altura que eu vou costurar o meu bordado. Então, eu venho aqui, ó, e vou medir. Eu vou deixar 7 centímetros, tanto no batimão quanto no pano de prato. Então, eu marco 7 centímetros, posso usar uma caneta ou eu posso vincar aqui, ó. Depois eu já vou lá no ferro e vou passar. Tecido tricoline dá para você vincar, né? Tem alguns outros tecidos que às vezes fica difícil para vincar. Então, eu marco 7 centímetros, vou lá no ferro e vou passar. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer o batimão, mas o método de fazer é igualzinho o pano de prato. Se você tem dúvida, corre lá no outro vídeo. Então, eu vinquei aqui, ó, os 7 centímetros. Agora, eu vou abrir aqui e vou colocar o meu bordado aqui, ó. Volto aqui, alfineto. Vou na máquina de costura e vou passar um pé de máquina aqui, ó, com retrocesso no começo e no final. Já vou aproveitar, vou passar também a costura aqui, ó, nesse viés que eu vou usar para usar no puxador. Então, aqui na máquina, eu vou costurar um pé de máquina com retrocesso no começo e no final. Feito isso, eu tiro os alfinetes. Viro aqui, ó, vou lá no meu ferro, vou assentar essa costura aqui, ó. E aqui eu vou virar para baixo, ó. E vou passar a ferro. Então, olha só para vocês verem que gracinha que fica. E aqui já fica um acabamento como um viés. Que às vezes a gente vai costurar alguma coisa e você não tem o viés para fazer o acabamento. Então, você viu que com o próprio tecido você consegue fazer o acabamento. Então, eu vou passar, já mostro para vocês. Agora, aqui,
na parte de cima do batimão, eu vou vincar aqui, vou marcar o meio, vou abrir aqui, ó, e vou pegar esse viés que eu fiz com a ajuda de um alfinete, eu vou posicionar ele aqui, ó. Ó, coloquei certinho aqui. Agora, eu vou lá na máquina e vou dar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha, tá? Já fiz a costura. Tiro os alfinetes, porque o alfinete, ele vai me atrapalhar se eu não tirar. Então, aqui, ó, eu posiciono aqui certinho, ó. E agora, eu vou pegar essas duas partes do matelado e também vou posicionar aqui, ó. E o que eu faço? Agora eu alfineto. Tá tudo certinho aqui, ó. Não é sanduíche, tá, gente? Ó, se o seu pano tem direito com direito, então, ó, é direito com direito um no outro. Colocou aqui, aí você vem e coloca a manta aqui por cima, tá? Alfineta e nós vamos pra máquina pra costurar. Aqui na máquina de costura, olha como que eu posiciono aqui na máquina, ó. Essa parte aqui de baixo vem primeiro. Um pé de máquina com retrocesso no começo e no final. Aqui em volta, eu sempre gosto de dar umas picotadinhas. Não é picote até chegar na costura, não. É uma picotadinha para facilitar a hora que a gente vira nessas curvas aqui, ó, tá? Então, eu sempre gosto de dar uma picotadinha. Terminei. Agora é a hora que nós vamos desvirar. Então, eu pego aqui. Olha que mágica, gente. Desvirei, ó, ficou tudo certinho. Você viu que ficou tudo redondinho, bonito? Ó, desvirei. Então, aquela parte que eu falei pra vocês que ia sobrar o tecido é aqui, ó. Porque agora eu pego aqui, ó, e consigo embutir pra dentro pra gente fazer aquele acabamento embaixo perfeito. É horrível quando a gente vai fazer esse modelo e não sobra tecido pra gente fazer esse acabamento aqui, ó. Fica muito desagradável. Então, aqui, ó, deu certinho, né? Agora, nós vamos lá no ferro, vamos passar, vincar bem aqui, ó. E a parte de cima do nosso batimão está pronto. Essa parte aqui, você pode usar para batimão, para puxa-saco, fica muito bom. Porta guardanapo também fica bom. Então, esse molde, ele é multiuso, dá para muita coisa. Então, vou passar, já mostro para vocês. Passadinho, olha só como que ficou. Agora, a gente reserva essa parte e vamos finalizar a parte de baixo do batimão. Aqui eu já passei, ó, tá passadinho, agora nós vamos colocar no tecido. Sempre gosto de usar a auréola do tecido para cima, porque é onde nós vamos colocar naquela parte para não ficar desfiando. E essa parte aqui, nós vamos virar o avesso e vamos passar meio pezinho de máquina aqui, ó, com retrocesso no começo e no final.
Como eu coloquei esse bordado inglês aqui, eu sempre gosto de puxar ele pra cima, ó, pra não ter perigo da gente costurar junto, tá bom? Então, se você é iniciante, não esquece de fazer isso. É um detalhe que eu sempre dou essa dica, porque é tão ruim, né? Depois que você costurou, você vê que você costurou o bordado junto. Então, é iniciante, pode alfinetar. Alfineta e vamos para a máquina costurar. Feito isso, tiro os alfinetes, viro para a parte de cima, ó. Eu gosto de ir lá no ferro e acertar isso aqui, tá? É o melhor caminho que tem, é você ir no ferro e acertar isso aqui. Ou você pode ir na máquina e passar uma costura aqui, ó, prendendo essa sobra. Mas nós vamos lá no ferro e vamos passar. Já passei, acertei bem a costura. Agora aqui, ó, você pode alfinetar. Alfinetei, olha que gracinha. Agora nós vamos lá na máquina e vamos passar uma costurinha aqui na parte de cima. Dá uma olhada que lindeza. Esse tipo de acabamento vocês podem fazer até em fralda, tá? Então, olha só. Agora eu vou retirar o excesso. E vou fazer a bainha. Como que eu faço a bainha nos meus panos de prato? Eu sempre coloco aqui. Se você tem dúvida, você pode fazer desse jeito que nunca mais você vai ter dúvida, ó. Você vai lá no ferro e vinca aqui, ó, 1 centímetro. Vinca todo o seu pano. Depois, na máquina de costura, você vai virar mais uma vez e vai passar a costura aqui, ó, com retrocesso no começo e aqui no final. Com o meu pano já vincado, eu dobro mais uma vez, ó, e faço a bainha. Aqui eu tô fazendo uma bainha larga, tá? Mas você pode fazer ela mais estreita do teu gosto. Aproveito e já coloco a minha etiqueta, tá? A minha etiqueta eu já dobro aqui. Se você quiser, eu também tenho contato de quem faz as etiquetas com preço muito bom e uma qualidade muito boa. Finalizei, agora vou fazer do outro lado do mesmo jeito. Você viu como é fácil fazer a bainha? Depois das bainhas prontas, olha como que ficou. Agora eu vou vir aqui e vou fazer pequenas pregas para nós encaixar aqui dentro, ó. Então, venho aqui. E encaixo aqui dentro, ó.
Acertei tudo, tá tudo bonitinho. Agora eu vou alfinetar e vou para a máquina de costura. Por que que eu gosto de alfinetar? Porque alfinetando, eu viro aqui, ó, eu consigo ver como que ficou meu acabamento no avesso, tá? Então, ficou tudo certinho, agora é só ir na máquina, dar um retrocesso no começo e no final, e depois nós vamos colocar o lacinho. Se você quiser vender assim, ó, sem a estampa no batimão, fica desse jeito. E aí você faz a estampa no pano de prato. Se você quiser fazer nas duas peças, aí você não coloca o lacinho. Porque nessa peça aqui, nós vamos estampar aqui, ó, na parte de cima. Olha só que maravilha. Olha o acabamento atrás. Então, perfeito, né? Então, chegou o momento de colocar a minha estampa. Nesse batimão, eu coloquei aqui, ó, na parte de baixo, porque a minha parte de cima já é um floral. Agora, nesse modelinho que nós estamos fazendo juntas, eu vou colocar aqui, porque o meu batimão aqui em cima, ele tá bem neutro, é um tecido neutro, então dá pra mim colocar aqui, ó, a minha estampa, tá? Então, vai ser aqui a estampa e no pano de prato vai ser aqui. Se você quiser aprender comigo o método da estamparia criativa, eu tenho um curso que te ensina todas as técnicas para você estampar como eu estampei aqui, ó, qualquer tipo de tecido e você fazer qualquer coisa usando a estamparia criativa. Olha que lindo, gente. Olha que perfeito que ficou esse batimão. Então, eu estampei o batimão. Paninho de prato já está pronto. Agora eu vou colocar só o lacinho no batimão e dar uma olhada, gente. É de enlouquecer ou não é? Vou deixar aí embaixo na descrição o link para você entrar nos meus cursos, tá? O curso da estamparia criativa é apenas R$ 47 e você aprende a fazer coisas incríveis. Agora eu vou colocar o lacinho para dar o acabamento final e dar uma olhada nisso, gente. Quem resiste a um encanto desse? Fala para mim. Você consegue resistir? Eu não consigo, é maravilhoso, não é? Gostou do conteúdo? Então se inscreva no canal para você não perder nada, porque toda semana eu trago novidade aqui para você faturar no mundo da costura criativa. Não esqueça de dar uma olhadinha nos meus cursos, vale muito a pena e estão com preços menos que uma pizza. Então vale a pena você investir em conhecimento. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande beijo e até a próxima aula.